Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou time da cabeça dele. Não, é tudo assim, escorre pro lado e pim, escorre pro lado e pá. Cara, chega uma hora que dá certo, dá, o gol foi assim. Sim. O gol foi num cruzamento e acabou acontecendo. Tá errado? Não. É o que o time pode oferecer. E foi muito pouco por esse confronto. Como pode ser pouco para o restante do Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. Eu acho que o gol do Lanús ele é emblemático porque é um contra-ataque muito lento, sem velocidade, 4 contra 4, e ninguém do Fluminense volta. E aí volta um quinto jogador lentamente, e a tabela acontece ali quase sem combate. Quer dizer, quando a gente fala de mata-mata, daquela fome de classificação, de almejar um torneio continental, a gente espera exatamente o oposto disso. Rapaziada, infelizmente não foi dessa vez. Fluminense com uma postura apática, irreconhecível. Renato Gaúcho com suas mudanças. Fizemos até um bom primeiro tempo. Everaldo teve 4 boas chances de converter, não conseguiu. É uma crítica que eu quero deixar também para o Everaldo. É tudo menos centroavante. E irreconhecível as mudanças do Renato Gaúcho. Tirou o Everaldo, botou o Germancano e depois botou o John Kennedy no lugar do Lúcio Acosta. Tirou o Hércules, que estava bem na partida, forte na marcação. Aí eu não sei se ele sentiu no vestiário ou algo do tipo. Fluminense com uma postura muito apática, não foi o que a gente esperava. Um jogo totalmente ganhável, porque o Lanús é um oponente bem frágil, bem fraco. As mudanças do Fluminense foi o que impactou, ficou bem desguarnecido a defesa. Muito atacante e detalhe, sem o Lúcio Acosta, a gente não estava conseguindo fazer essa ligação para o ataque. Foi muitas bolas lançadas para dentro da área no tentativa de cabeceio e por isso o jogo não fluiu. Tô trazendo um linha de passe para a gente falar melhor sobre o jogo. Quero pedir que você se inscreva no canal para dar aquela força e fique comigo até o final. Nada empolgante foi o jogo do Fluminense, né? Acabou eliminado aí pelo Lanús, pela Sul-Americana. O Fluminense estava em 3 frentes, agora restam 2. Tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil. A Copa do Brasil só lá em dezembro, né? A gente vai repercutir essa eliminação do Fluminense. E a pergunta é, né? Eliminação do Fluminense, Jean, era de certa forma esperada ou foi surpreendente? Tudo bem? Eu amenizei a pergunta do... Tudo bem. Né? Você amenizou a pergunta porque a gente não aguenta mais usar o termo vexame nessas perguntas, né? Boa noite, William. Boa noite a todos. E eu acho que, sinceramente, não cabe. Porque aí, se a gente disser que um empate em casa contra uma equipe argentina, ainda que menor, é um vexame, aí acho que a gente está exagerando realmente para a utilização do termo. Agora, para mim, sim, eu achava que o Fluminense ia passar e que talvez... E acho que essa sensação de que o Fluminense passaria, ela se reforçou com o primeiro tempo que o time fez, né? Um primeiro tempo em que poderia ter feito até mais que um gol e já ter uma vantagem razoável para levar para o segundo tempo. Só que na segunda etapa não foi o que a gente viu, né? Na segunda etapa, ainda que o Fluminense também tenha chegado, tenha conseguido a bola na trave no final com o Cano, o Fluminense concedeu muito ao Lanús, principalmente depois de sofrer o gol, né? Eu acho que foi a partir do gol sofrido que o Fluminense passou a dar mais espaço para o Lanús. É que aí foi pro tudo ou nada, né? E aí teve muito espaço para contra-ataque. De fato, o Lanús poderia também ter feito 2-1. Eu acho que para mim, uma eliminação inesperada, né? E é uma eliminação, acho que doída para o Fluminense, porque com esse espírito copeiro, vamos dizer, que o time tem mostrado nos últimos tempos. E também, acho que pelo nível geral da Sul-Americana, né? Não estamos falando de uma Libertadores, o Fluminense tinha boas chances de chegar à final, tinha boas chances de ser o campeão, então acho que é uma eliminação bastante doída de um Fluminense que agora, você falou da Copa do Brasil, mas assim, agora tem que pensar acima de tudo no Campeonato Brasileiro, né? Porque a Copa do Brasil está lá. Porque só vai ter frente. Isso agora. E assim, lembrando, o Fluminense está na 8ª colocação, que é uma colocação que já pode até dar uma vaga em Libertadores, ainda que, né, tá ficando reduzida a chance de campeão na Sul-Americana ser brasileiro, agora só tem mais um representante, mas o Fluminense tem que agora lutar para ganhar posições, 1, 2, 3 no Campeonato Brasileiro. Fluminense, então, agora, que a gente falou, Copa do Brasil só no final do ano, então vai ter só o Campeonato Brasileiro.
e vão ter 2 datas FIFA, né? Então essa coisa de jogar dia sim, dia não, claro que vai ter jogos do Campeonato Brasileiro no meio de semana também, mas essa coisa de 3 em 3 dias, jogo de 3 em 3 dias que o Renato vem falando, em alguns momentos o Fluminense vai conseguir dosar, vai conseguir recuperar jogadores, vai conseguir estar melhor fisicamente, para quem sabe no Campeonato Brasileiro ter até uma classificação melhor. Isso não quer dizer que tem que celebrar isso, tem que comemorar. O ideal era o Fluminense ter realmente passado e permanecer em 3 competições, evidentemente. Daqui a pouco a gente ouve o Renato Gaúcho. André, para mim é aquela velha história. A eliminação ela não se deu hoje, ela se deu no jogo de ida. No Fluminense teve capacidade, teve chances e oportunidades e até vencer aquele jogo não conseguiu, pagou o preço. Tudo bem, André? Tudo bem, boa noite a todos. Esse foi um encontro em mata-mata em que a melhor equipe não prevaleceu, o que acontece na maioria das vezes, porque ela não conseguiu se estabelecer como melhor equipe em nenhum dos 2 jogos. Talvez por trechos. A impressão que ficou é que o Fluminense entendeu como um resultado aceitável a derrota fora de casa na abertura do confronto. Talvez tenha colocado muita confiança na própria capacidade de tornar aquela derrota em uma classificação na noite de hoje. Esteve próximo de fazer isso, mas durante boa parte do segundo tempo, em especial depois do gol do Lanús, se houvesse um vencedor no jogo, ainda que o Cano tenha cabeceado uma bola na trave, seria o Lanús e não o Fluminense. O Lanús teve algumas grandes oportunidades de mano a mano ou até vantagem numérica de contra-ataque e não teve a clareza para terminar a jogada da maneira correta. Poderia ter vencido o jogo no Maracanã, o que seria uma coisa ainda mais dolorosa para o torcedor do Fluminense ter sido eliminado com uma derrota hoje em casa. Agora, a sensação que fica para mim é de desperdício, porque embora a narrativa de que o Fluminense é o único time, né, dos grandes que disputa 3 competições, agora 2, mas sim, até o dia de hoje estava nas 3, ela não tem muito valor a partir do momento em que você não se enxerga um candidato ao troféu. E o Fluminense só se enxergava candidato ao troféu na Sul-Americana. Se ele se enxerga como candidato ao troféu na Copa do Brasil, ele está diante de uma proposta ousada, na minha opinião. Não acho que o Fluminense seja candidato ao título da Copa do Brasil, assim como os demais. Eu acho que ele é favorito, tem um leve favoritismo na semifinal e aí na final uma outra conversa. Mas eu não vejo o Fluminense... Eu acho que todo mundo tem chance, é óbvio. O Fluminense está classificado para as semifinais, não se discute isso, mas eu questiono um pouco o favoritismo do Fluminense. Na Copa Sul-Americana, não. O Fluminense era candidato / favorito, poderia pensar em troféu, é uma taça internacional. O Fluminense desperdiça uma grande chance de uma conquista internacional na noite de hoje, dentro de casa, ganhando o jogo por 1-0, sem conseguir se organizar ofensivamente e depois defensivamente foi uma coisa que a gente pouco vê. Desastrosa. O Fluminense se desmantelou completamente no gramado do Maracanã hoje e por pouco não perdeu o jogo. Vamos ouvir o Canóbio na saída do gramado e a gente volta já para ouvir o Birner, o Calçade, continuar esse bate-papo. Daqui a pouco tem Renato Gaúcho e tem muita gente perguntando aqui no nosso chat por que a confusão envolvendo a torcida do Lanús e os policiais. A gente está todo esse momento apurando. Daqui a pouco a Roberta Barroso vai trazer informações para a gente de consequências. A gente vai ter as imagens também para a gente discutir um pouco, debater. Fortíssimas, de uma agressão ali, algumas agressões ali que realmente a gente precisa parar para discutir isso. Vamos ao Canóbio e daqui a pouco a gente volta com tudo isso. O que faltou hoje para o Fluminense sair daqui classificado? Qual a sua avaliação do jogo? A gente faltou fazer o segundo gol. A gente teve oportunidade, não conseguiu aproveitar ela, caprichar mais um pouquinho, mas a atitude não faltou, continuar, seguir trabalhando como sempre, com essa humildade que caracteriza a gente. Como em cada Copa, a gente deixou tudo dentro do campo e agora virar a página e continuar para o Brasileirão agora, final de semana. Obrigado, Canóbio, por favor. Pois bem. Vitor Birner, foi surpreendente para você essa eliminação ou não? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, André, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Boa noite. Não, surpreendente é um exagero. Eu achava que o Fluminense tinha mais condições de passar. O Fluminense individualmente é um time superior ao Lanús.
que tem mostrado, Fluminense, alguma capacidade de mobilização interessante nas Copas nessa temporada, como a gente viu no Mundial e na Copa do Brasil também. Então o Fluminense tinha as credenciais para seguir no torneio, mas vendo o jogo, eu não consegui enxergar essas características e essas credenciais especificamente hoje. O Fluminense começa bem, pressiona, torna o jogo desconfortável para o Lanús, faz o gol e quando parecia que ia conseguir de algum jeito o segundo gol, o Fluminense, a partir de um certo momento, ele começa a esmorecer. Eu acho que o gol do Lanús ele é emblemático porque é um contra-ataque muito lento, sem velocidade, 4 contra 4 e ninguém do Fluminense volta. E aí volta um quinto jogador lentamente e a tabela acontece ali quase sem combate. Quer dizer, quando a gente fala de mata-mata, daquela fome de classificação, de almejar um torneio continental, a gente espera exatamente o oposto disso. O time pode errar, ele pode até jogar mal, mas a atitude, ela tem que ser diferente. Eu acho que o gol, por isso que eu falo do Lanús, foi emblemático e explica a fome da equipe argentina, que tem um jogador jovem das categorias de base, fazendo o gol da sua vida, hoje contra o Fluminense, levando o seu time onde começou a jogar e onde joga até hoje, para a próxima fase sul-americana. A sul-americana para o Lanús, ela é muito importante. Lembrando que já foi campeão dessa competição, inclusive, numa decisão contra a Ponte Preta. Engraçado, né? Tava lembrando aqui do Thiago Silva no último jogo, no último confronto. Eu não lembrava mais de você, mas né? Perfeito, eu concordo com você. Ele falou sobre isso, né? Isso. Sobre essa coisa da fome, não que faltou, que o time estava... Mas ele citou, usou uma palavra que eu estou querendo lembrar agora, mas é uma palavra tipo fome, um pouquinho mais de gás ali e tal, talvez um envolvimento a mais ali com o jogo. O Thiago Silva chegou a citar isso, a gente até discutiu isso por aqui. Paulo Calçade, boa noite para você. Eliminação aí do Fluminense na Sul-Americana e a gente conversava muito lá na redação assistindo ao jogo, Calçade, sobre essa bola aérea, né? Muito chuveirinho, muito cruzamento e as coisas não estavam dando certo por ali. O Fluminense insistiu muito num recurso que decididamente não deu certo nessa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Eu não acho surpresa assim. Tudo que sai de River e Boca, a tendência é achar que é surpresa na Argentina. Não é assim, né? E o Lanús é um pequeno, mas a gente tá falando de um mata-mata, médio. De um torneio. É um médio, não é um... Pequena barraca central. Mas o Deportivo Riestra. Isso, ele é o líder da chave do Lanús. São duas chaves. E Barracas eu vi isso. Ele é o líder. O Deportivo Riestra, de Nueva Pompeia, na Argentina, um bairro, o estádio para 3 mil torcedores, é o líder da chave do Lanús, tá? E o River está abaixo também. Então, essas coisas acontecem. A gente vem com uma ideia de Mundial como se o Mundial fosse carimbar um novo Fluminense no futebol brasileiro e na América do Sul. Não, o Fluminense foi o que ele podia jogar, né? Uma defesa muito forte, um meio de campo também muito forte para recuperar a bola, e aí começam os problemas. O que fez o Renato neste jogo? Vai com o Lúcio Acosta, que é um meia na tentativa de produzir mais conteúdo futebolístico no centro do campo. O que é o Fluminense? Por a natureza do time. O time está formatado desta forma, é difícil alterar. Ele é um time que trabalha bola para o lado, cruzamento. Foram 29 cruzamentos. Acertou 75% no primeiro tempo, no segundo caiu, porque aí começa o desespero, aí é um despejamento na área, não é mais um cruzamento. Então o Flu, ele é uma equipe que ele não consegue acionar pelo centro. Um time equilibrado consegue jogar pelo lado, tem uma bola por dentro, uma bola que pode sair do volante, ou mesmo um zagueiro chegar no meia, o meia dá um passe para o atacante finalizar. Não, é tudo assim, escorre para o lado e pim, escorre para o lado e pá. Cara, chega uma hora que dá certo, o gol foi assim. Sim. O gol foi num cruzamento e acabou acontecendo. Tá errado? Não. É o que o time pode oferecer. E foi muito pouco por esse confronto. Como pode ser pouco para o restante do Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. A variação é importante. A gente sabe, você não muda característica sem o jogador específico. Você não muda característica só porque você precisa.
Precisamos mudar. Mas como é que faz isso, professor? A formatação do Flu hoje é um time para recuperar a bola do adversário, cruzar, e quando chega no campo ofensivo, ela não circula com muita paciência. Ela vai para o lado para cair na área outra vez. E recupera a bola e faz o movimento novamente. E não deu certo. Eles vieram preparados para isso. Tiraram muitas. E aos 67 minutos, quando eles fazem o gol, e foi um golaço, foram 2 gols muito bonitos. Sim, sim. No mesmo lado, no Maracanã. Aí o Fluminense desabou, sim, de um jeito assustador. Porque ele não conseguiu se organizar mais defensivamente para colocar muitos jogadores no campo ofensivo e ter um mínimo de segurança nas transições do Lanús. Ele veio totalmente desordenado, correndo para trás. Aí o Lanús poderia até ter virado o jogo e saiu com empate, saiu felizão. Surpresa? Não acho surpresa. Esperava o Flu? Sim. Mas surpresa não é. E mesmo assim, quase no cruzamento, quase conseguiu o segundo gol, né? Que foi o do Cano, né? Que Final do acabou jogo. acertando a trave. O Cano, exatamente. Aliás, a gente falando aqui de mudanças... Cruzamento, né? Cruzamento. A gente falando de mudanças, né? As mudanças também não surtiram muito efeito, né? O Keno não fez tanta diferença assim. O John Kennedy... exatamente. Não antes. Não. O John Kennedy também... As coisas assim, não aconteceram. A primeira mudança, a mudança no time titular, né? Com a entrada do Lucha Costa no lugar do Nonato, acho que fazia sentido. O retorno do Samuel Xavier, que é titular do time... Que aí nem se discute, né? Mas acho que assim, a outra é aquela coisa que a gente imaginava que, né? O Fluminense é isso, precisando ganhar, jogando em casa, tal, ele vai ter um time com um pouco mais de capacidade ofensiva. E acho que assim, o Fluminense, vamos falar a verdade, não sofreu absolutamente nada no primeiro tempo. O Lanús não passou da linha do meio campo. O Lanús não conseguiu criar, né, assim, não parecia ser um time capaz de fazer um gol no primeiro tempo. Na segunda etapa, a coisa já muda. Ainda aqui, acho que fica claro se a gente, né, olhar os lances aí, a primeira chance de fato clara do Lanús no segundo tempo é o gol. E é a partir dali que o time do Fluminense começa a conceder muito espaço, e acho que é só a partir dali, não que o Fluminense estivesse fazendo um grande jogo, uma partida espetacular, mas até os 15, sei lá, do segundo tempo, só o Fluminense jogava. Essa é a questão. Como ele jogava, o quanto ele criava, assim, é um Fluminense que sofreu baixas significativas, aí que teve perdas relevantes, né, no seu time, até no seu potencial ofensivo, aí por motivos diferentes, né, jogadores negociados, jogador machucado, então o Fluminense acaba perdendo muito nesse aspecto, mas não era um time que, com a mudança feita no início do jogo, né, com um time teoricamente mais ofensivo, tivesse sofrendo qualquer coisa do ponto de vista defensivo. O Lanús não criava nada. Depois do gol de empate, aí sim, né? Porque aí o Fluminense vai com tudo para cima, deixa um espaço impressionante, poderia ter tomado o segundo, o terceiro gol. Então, assim, cara, é daquelas coisas, assim, acho que assim, são daqueles jogos em que a gente comenta aqui agora muito diante de uma eliminação. O Fluminense não é nenhuma maravilha e nunca foi, e acho que isso sempre esteve muito claro na própria Copa do Mundo, né, no próprio Mundial, onde a gente elogiou muito o Fluminense. Eu acho que estava claro, ninguém aqui falou, quando chegar o Fluminense de volta ao Brasil, o que a gente falou o Fluminense encontra um novo modelo tático para jogar, um modelo, vamos dizer, mais seguro, mas ganha estofo para jogar as Copas. Para jogar as Copas, exatamente. E que foi o modelo usado, inclusive, né, em algumas oportunidades aí. A gente viu no próprio primeiro jogo um time mais defensivo no meio-campo. E assim, cara, eu não acho que fuja muito o que aconteceu. Embora esperasse o Fluminense se classificando para a próxima fase, porque me parece que é um time melhor e com mais capacidade. Não é que a gente, né, olhasse para o Fluminense como, sei lá, o que seria uma eliminação do Flamengo ou do Palmeiras, né, contra um time como esse. Com o Fluminense pode acontecer mais, porque a diferença, ela existe, mas ela não é absolutamente gritante. Sim. Você ia falar? Você virou para cá? Não, estou prestando atenção. O André... Concordo com o Jean. Não, eu também concordo. André, eu não quero individualizar, até porque vai parecer perseguição e o cara nem jogou, nem entrou em campo. Mas eu acho assim, quando você chega para um jogo desse
e você busca opções no seu banco, jogadores para decidir, né? E você fez o investimento que fez. Porque a gente está falando disso na Mas relação, aí eu vou aplaudir o Renato. né? Aí você faz... Você sabe do que eu vou falar, né? Claro que eu sei. Posso criticá-lo pela escolha do jogador, mas não por não colocá-lo em campo. Perfeito, perfeito. Eu estou indo para o outro lado. Eu acho que ele não colocar em campo, tudo bem. O torcedor do Fluminense já sabe, eu vou citar aqui. Mas quando você faz o investimento que você faz num jogador como o Soteldo, que era a contratação para ter esse cara para momentos como esse, certo? Sim. E aí você não usa o cara e eu também não vou criticar o Renato, né? Aí é uma decisão errada. Eu não sei se o Renato pode ter sido conivente na hora da contratação. Aí você pode olhar para o Renato e falar, pô, tem a sua mão aqui. Ele tinha sido sugerido. Exatamente. Fala, Renato, toma aí levou... goela abaixo o Soteldo. Aí tem a participação dele nessa história. Aí a gente pode fazer uma reflexão sobre o assunto também. No Sport Center hoje, um pouco mais cedo, a gente colocou uma tela, como se faz às vezes na NBA, o impacto na estatística do time da presença de um determinado jogador, com ele e sem ele. E os números são radicalmente negativos para o Soteldo, né? E tudo bem, o futebol e o basquete são esportes completamente distintos em algumas questões, essa é uma delas, né? O impacto de um jogador individualmente. O futebol é muito mais difícil alguém ter esse tipo de influência de um ponto de vista sustentável. Em um jogo, as coisas podem acontecer. Mas que essas individualidades pesam mais. Lógico. Agora, que argumento haveria, além da fé, para colocar o Soteldo no jogo de hoje? Perfeito. Né? Então, eu acho que o Renato, ele é um... Mas você entendeu o que eu falei, né? Sim. Não estava clamando para o Soteldo entrar, não. Não jogou, não. É uma resposta pela eliminação. Tem uma eliminação, você tinha um jogador desse valor, poderia ser outro e tal. Tem algumas possibilidades. Até a noite de hoje, a passagem do Soteldo pelo Fluminense é uma frustração. Inócula. Né? Uma tela como a gente mostrou hoje, exibe, inclusive, um prejuízo ao time, se é que você acredita nesse tipo de coisa. Mas com ele, o número de gols é menor, o percentual de vitórias, obviamente, é menor, o desempenho é todo afetado negativamente com a presença dele. Ele não tem culpa direta de nada disso, porque as coisas não funcionam assim. Mas no sentido de haver um argumento para ele entrar no jogo de hoje, ou um argumento para se utilizar a ausência dele, para dizer, tá vendo, o Renato colaborou para a eliminação do Fluminense, eu não consigo. Mas hoje era o jogo. É isso que eu tô falando. Porque, assim, eu não colocaria, mas era um jogo para esse tipo de jogador. Você tem o Flu instalado no campo de ataque, precisando marcar, a bola chega no lado todas as vezes. A história do 1 contra 1, que é a característica dele. De 1 contra 1. Ele é esse cara do 1 contra 1. Você não pode pedir muitas outras coisas para ele, e aí entra o Keno. Entendeu? Perfeito. Porque ele é esse cara. Você joga a bola no pé dele e ele vai dar um jeito de cruzar. Porque era a opção do Fluminense. Eu disse, não acho que deva ser só por aí. Mas já que é assim que funciona, sim, o Soteldo, teoricamente, é o cara para receber as bolas e cruzar. Aí, futebol, você não vai acertar nenhum clube no mundo. É difícil você ter um exemplo de um clube que acertou em todas as contratações. Por mais que você trabalhe, pesquise, que seja a observação, mais o lado dos números, te dão ou não uma certeza, você não vai acertar todas. Mas o Soteldo é um erro. É que assim... Você sabe o que você vai receber. O problema do Soteldo é que, assim, ele não é um jogador questionável do ponto de vista técnico. Não é. Sim. Mas tem uma série de outros aspectos que fazem com que se questione o Soteldo. E aí eu acho que, assim, pra gente avaliar também, tinha que ter entrado, não tinha que ter entrado, eu acho até discutível, porque justamente por essa característica que ele tem, como o Calçade falou, e por aquilo que se apresentava no jogo, é aquela coisa, você tá... Agora, pra chegar a uma conclusão, você tem que... Vamos lá. Entraram o Keno, que eu não acho nenhum absurdo ter entrado. O Cano, que obviamente não é nenhum absurdo. Quase fez um gol. O John Kennedy que é um herói. E o Riquelme. E o Riquelme Felipe. Que depois. Enfim, que é um jogador muito jovem e tal ainda. Mas assim, eu não vejo também nenhum absurdo nesse... Ok, entrou o Otávio também, aí é uma questão, né? Quer dizer, você poderia ter colocado mais um cara para ir para frente com tudo, essa seria a mudança.
O que eu quero dizer é, não é que entraram jogadores que você fala, absurdo colocar esse jogador em campo, né? Eu acho que, tudo bem, quem quiser questionar a entrada do Otávio, pode questionar a entrada do Otávio. Mas não a entrada dos outros atacantes, dos caras de frente, que no fim substituíram o que era o quarteto ofensivo do Fluminense, né? Mas claro que chama atenção. Eu acho que mais do que avaliar se está certo ou se está errado, porque as atuações do Soteldo realmente têm sido terríveis, né? Ele tem feito uma temporada muito mal. Por um lado tem isso, por outro lado tem um jogador de características que poderiam ser úteis para aquele momento do jogo. Então eu acho que, mais do que dizer está certo ou está errado, acho que chama atenção o fato de que uma contratação grande e importante feita pelo Fluminense no momento em que você está jogando uma vaga num mata-mata, com minutos finais, precisando partir para cima, precisando quebrar a linha ali defensiva do adversário, você nem sequer tira esse cara do banco. Então, assim, é um carimbo de fato de não acredito nele, que o Renato, e de novo não estou criticando o Renato, mas é um carimbo que fica na hora que o técnico toma essa decisão. Eu acho que A gente já volta, porque a Roberta está pedindo passagem, tá? Ela precisa trazer aqui as informações da confusão envolvendo ali os torcedores do Lanús, a polícia também. E cacetete rolou, o pau cantou ali, teve gente sendo agredida de uma maneira bem covarde, inclusive. E a gente vai falar com a Roberta, porque tem muita gente, viu, Roberta? Seja bem-vinda aqui ao nosso Linha de Passe. Tem muita gente aqui no nosso chat no YouTube, inclusive, perguntando o que aconteceu. Exato. Afinal de contas... Acho que a primeira coisa é essa, né? Explicar o que aconteceu. O que aconteceu, por que teve esse confronto, por que a polícia chegou do jeito que chegou, o que os caras fizeram. Até agora é uma incógnita. Qual foi o estopim dessa história toda? Talvez você tenha essa informação aí para ajudar a gente, Roberta. Boa noite para você. Tudo bem, William? Boa noite para você, amigos fãs de esporte. A gente tem parte dessa informação. Conversei com alguns policiais militares hoje aqui no Maracanã. Inclusive, fui até o setor onde fica a polícia militar. Eles ainda estavam registrando toda a ocorrência, mas o que eu pude apurar é que primeiro começou uma confusão entre os torcedores do Lanús, isso segundo os policiais me relataram, e aí um policial acabou sendo agredido. E aí a confusão piorou, porque os policiais responderam e por isso essa confusão generalizada. Vimos policiais com cacetetes em torcedores, a gente até tem essas imagens fortes. Eu conversei também com o responsável pelo departamento médico aqui do Maracanã, fui em um posto médico para saber a situação dos torcedores, que eu pude apurar e que tinha um torcedor com uma sutura na cabeça e outros que estavam ali naquele setor estavam passando mal por conta do gás de pimenta. Teve confusão também nos corredores do Maracanã, a gente não conseguia ver porque estávamos no gramado, a torcida do Lanús do outro lado, a gente conseguiu ver só a confusão entre os policiais e os torcedores, mas essa confusão também aconteceu nos corredores do Maracanã, tem até imagens também circulando nas redes sociais. E um outro posto médico também, tinham vários torcedores por lá, nenhum em estado grave, mas também passando mal por conta do gás de pimenta. A partida ficou interrompida por cerca de 25 minutos, porque quando os jogadores voltaram, a confusão continuou, se intensificou e alguns atletas do Lanús até ficaram ali na arquibancada, perto, né? Chegaram ali perto tentando controlar a situação, enquanto os jogadores do Fluminense ficavam no aquecimento. Deu a impressão que em um determinado momento também os jogadores do Lanús quiseram esfriar um pouquinho o jogo. O Fluminense, que vencia a partida por 1-0, acabou eliminado porque sofreu o gol de empate, mas o que a gente pôde apurar é isso, uma confusão que começou na torcida do Lanús, os policiais foram intervir, um acabou sendo agredido e aí a confusão ficou daquela forma, se tornou essa confusão generalizada. A gente traz também que o Diário Olé da Argentina publicou a seguinte questão: com o Lanús como nova vítima, cresce então a repressão policial contra os argentinos no Brasil, outra vez a violência da polícia no Brasil, mas segundo relatos da polícia, a confusão teria começado entre eles, um policial foi agredido e aí aquela confusão generalizada, a gente ainda aguardando o boletim da PM, que ainda não saiu sobre isso, como eu falei, eles estavam ainda levantando todas as informações, mas é o que a gente pode trazer, que não tem ninguém ferido em estado grave, pelo menos segundo o responsável do departamento médico, pelo menos uma notícia positiva em meio a essas cenas lamentáveis, mais uma vez acontecendo num jogo de futebol. William. Temos Renato Gaúcho liberado aqui para a coletiva para a gente colocar no ar e tem uma declaração forte do Renato, uma afirmação aí, muito forte do Renato Gaúcho aí, depois dessa eliminação. Vamos lá. Boa noite, Renato. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. O Fluminense criou muitas chances no primeiro tempo, né? E no segundo tempo a intensidade, não sei se abaixou.
Queria que você explicasse por que essa diferença tão gritante do primeiro para o segundo tempo e por que você optou por substituir o Hércules no primeiro tempo e não utilizar também o Lima no segundo tempo. Obrigado. Bom, quanto ao jogo, você falou bem, nós dominamos o primeiro tempo, fizemos o gol, tivemos algumas oportunidades para que a gente pudesse fazer o segundo gol. Infelizmente a gente não fez. Caímos um pouco de rendimento no segundo tempo. Não adianta a gente falar a mesma coisa que eles vão falar, ele vai falar com o mesmo discurso, a mesma coisa de sempre, é o desgaste do time. Então, quanto ao Hércules que você pediu, por exemplo, ele não conseguia ficar em pé no intervalo do jogo. Então, essas informações as pessoas não têm, quem tem é o treinador. Então, ele pediu para sair de novo, porque não aguentava mais ficar em pé sequer, cheio de gelo. Por isso que ele foi substituído. Mas aí as pessoas acham que o treinador mudou errado. Quer dizer, as pessoas não têm as informações. Claro que eu não queria mudar o Hércules, tirar o Hércules no intervalo do jogo, mas tive que tirar justamente por isso, que ele não aguentava ficar em pé. Segundo tempo, como eu falei, a gente caiu um pouquinho de produção, mas mesmo assim o jogo estava controlado. Infelizmente, num contra-ataque deles, nós tomamos o gol de empate. Tentamos ir para dentro deles, fiz algumas substituições, coloquei mais atacantes, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o segundo gol. Mas quantas substituições você quer que eu faça? Tá, agora eu te pergunto, o Lima entraria no lugar de quem? Responde você para mim. Ué, então deixa o técnico decidir. Queria que eu colocasse o Lima no lugar de quem? Então pronto, eu tenho 5 substituições. 2 eu fiz no intervalo do jogo. Renato, boa noite, Sereto do Paramount Plus. Em cima disso, né, a gente não tem informações, a gente não sabe, e nem os torcedores sabem, o motivo das substituições. Eu queria que você explicasse as outras alterações que você fez no segundo tempo. E você é um cara muito experiente, já está acostumado com tudo no futebol. A torcida virou canhão para você no final do jogo, te chamou de burro. Queria que você falasse sobre isso também. Bom, eu, acima de tudo, como você falou, estou bem vacinado contra o futebol, sei da minha capacidade. Hoje em dia, o Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, no início do ano, se não me engano, uns meses atrás, ele estava sendo chamado de burro, o Guardiola. Então, hoje em dia, no futebol, nada mais me surpreende. Nada. Dentro e fora do campo, justamente devido a essas redes sociais. Então, todo mundo é treinador hoje em dia. Todo mundo pega a rede social, opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada, não são todos, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol, mas fazem opinião pública. Aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. O que a gente vai fazer? Eu dei uma entrevista, vocês podem buscar, uns 2 meses atrás, e hoje eu estou repetindo. Acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais. Acabou. Tanto para o jogador como para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Ninguém é bom. Quando ganha, tem alguns elogios. Quando perde, ninguém é bom. Todo mundo é ruim. Então o futebol está caminhando para um caminho. Está caminhando, não, já caminhou para um caminho que, infelizmente, todos nós, todos, jornalistas, jogadores, treinadores e torcedores, estão perdendo. Estão perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Está no finalzinho. Essa é uma opinião minha. Quanto às substituições, eu vou voltar. Saiu o Hércules porque ele pediu para sair. Tirei o Everaldo porque ele não estava numa noite boa, coloquei o Cano. Segundo tempo, coloquei nós infelizmente tomamos. E aí, o Renato Gaúcho está falando sobre o futebol acabou, o futebol está no caminho do fim, etc. Parece, por uma declaração que ele deu e que você vai ouvir agora, que a trajetória dele, essa passagem dele pelo Fluminense, se não foi uma ironia, a gente vai ver agora. Parece que acabou também. Vamos lá. Essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou
time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós temos hoje numa competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite, hein? E... sem mais perguntas, né? Não sei se isso vai ter uma reviravolta amanhã, se o presidente vai tentar convencer o Renato a ficar e tudo, se isso já é uma coisa, parece que é definitiva, mas o André pegou um negócio aqui na conversa. Ele fala, acabei de pedir demissão, vou sair para descansar. Nós estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos na semifinal da Copa do Brasil. Então, é dúbia a declaração para quem sai não está mais, Talvez né? tenha sido uma coisa de pós-jogo. O presidente disse, vamos conversar amanhã, agora não é o momento. O Fluminense precisa se manifestar em relação a isso. Nós estamos falando, nós estamos vendo um personagem histórico do futebol brasileiro. Sim. Com diversas fases diferentes como personagem. Eu estou pegando desde o jogador Renato, aos clubes em que atuou, a maneira como comemorou gols, as coisas que fez na carreira, o Renato treinador. Eu nunca vi ele tão irritado. Já vi ele bravo várias vezes. Irritado, tipo, a impressão que eu tenho ali é que, explodir. O que ele falou sobre as redes sociais está perfeito. Também acho. Perfeito. Então, a minha impressão... Não só no futebol. Também acho. A minha impressão foi que se ele não tivesse dito pedir demissão pro presidente antes de vir para a coletiva, a minha impressão é que talvez a coletiva eu tivesse levado a pedir demissão. Tamanha a irritação que ele foi... Mas você não diria isso logo no início da coletiva? Então, é isso que eu acho estranho. É isso que eu acho. Mas assim, ele falou, eu pedi antes de vir para cá. Então, se eu não sou mais se eu não sou mais o técnico, por que eu vou ficar aqui respondendo sobre o jogo e tal? Né? Gente, eu pedi demissão, estou indo descansar. Vai descansar. É que muitas vezes o que a gente vê é o presidente aparecer nesses momentos, ou o diretor, ou quem quer que seja, ou qualquer que seja o cargo ali, e na verdade ele que apareceu, respondeu um monte de perguntas, porque pelo que entendi, certamente essa resposta foi uma das últimas, né? Se não a última. Ele até fala, obrigado, Renato. Então, assim, foi a última. Ele esperou tudo para dizer isso. Eu não sei, não me pareceu ironia, me parece uma declaração séria. Agora, também é uma declaração de quem está claramente com a cabeça quente, quem está irritado, e essa irritação, por tudo isso que ele falou, eu também estou plenamente de acordo, a manifestação sobre redes sociais. Agora, eu só me pergunto, e isso é de verdade, assim, tá? Eu não entendo por que certos cargos ou certas pessoas que trabalham em determinadas funções precisam dessa maldição. Porque eu vou ser muito... Se você fosse um técnico famoso, você não olharia a rede social e não estaria nem aí. Se eu fosse um técnico como o Renato, eu não ia me preocupar com rede social, não ia ler a rede social, não ia me incomodar com isso, ainda que muito do que se diz na rede social fosse ser levado à entrevista coletiva. Hoje mesmo eu vi um negócio que era maravilhoso. Era assim, você trocaria 4 milhões de reais para nunca mais ter nenhuma rede social na sua vida. Eu falei, cara, 4 milhões de reais, eu não preciso nem de... Eu já estou quase assim de graça. Talvez só não trabalhando com jornalismo, eu já não usaria as redes sociais. Então, assim, onde é que é isso aí? E pra gente é necessário... Não, é dessas perguntinhas que viram trend de... Então, não tem, infelizmente. Eu tô topando. Não tem. Mas é... Metade pra mim tá bom. Mas é isso, quer dizer, eu acho que de fato isso contamina demais, né? Todo mundo... E o futebol é um meio bastante doente, porque essa questão não é só futebol, né? Segundo o Vitor Bini, são as emoções, mas é doente. O futebol aqui, a relação com o futebol, eu sempre digo, cara, a gente acompanha muito o futebol em outros lugares e assim, ainda que a gente tenha muita violência em outros lugares, essa relação tóxica, essa loucura de... É um nível muito alto. De até, sabe, o ídolo ser destratado, você viu pela arquibancada hoje. Cara, porque é isso. A gente acabou de mostrar. Então... em todos os níveis. Não tem o crédito, mesmo de caras muito grandes e competentes e tal. E, infelizmente, hoje, tudo é voltado para essa área.
Então parece que só essa área tem conteúdo. Que área? As isso, redes sociais, porque isso é rentável. essas ferramentas. Na verdade, o conteúdo mora aqui agora. Claro, e mas... ele é horroroso. É horroroso. Assim, claro que dá para extrair muita coisa boa. Hoje o meu trabalho, eu uso essa ferramenta aqui em todo o meu trabalho. Tudo. Tenho todas as informações, só que eu faço a curadoria das minhas do que lógico, eu quero. Eu só vejo aquilo que me interessa. E a partir do momento que eu parei de uma banana, eu sei que muita gente fica triste com isso, mas deu uma banana, fica triste porque eles querem que você bombe, né? Você tem que ter milhões de seguidores. Eu dei uma banana para esse negócio, ele pode falar o que quiser, não entro mais nessa vibe, né? Agora eu percebo que você vê, detona a relação dele. É claro, e assim... Ele, jogador... Pensa na dimensão desses caras. Você imagina vestiário, porque ele ouve isso no vestiário. Ele então, não, isso chega a ele. Essa reflexão, ela não é feita por todos. Nem todos os jogadores têm essa possibilidade de refletir de tal modo. E a ponto disso influenciar muito, até no rendimento. Não sei o que eles andam olhando, vendo e ouvindo, porque as pessoas são cruéis mesmo. Né? Os clubes têm que cuidar disso também de alguma maneira. São cruéis. Não, obviamente, não estou dizendo coibir, mas tentar orientar, tentar mostrar o quanto essas coisas são nocivas, porque acho que, sabe, a gente mesmo conhecendo muito bem esse meio, tendo esse discernimento, sendo mais velho para ter o discernimento e certamente para, ao longo dos anos, mudar, pelo menos eu falo por mim, a relação que você tem com a rede social. Mesmo assim, muitas vezes, de alguma maneira, e sempre lembrando, a nossa importância é ínfima, é nada perto da importância dos protagonistas do futebol, que são treinadores e jogadores e tudo mais, e mesmo assim, a coisa é violenta, a coisa é tóxica, a coisa consome. Então, assim, os caras têm que ter uma cabeça muito boa ou tem que, como eu disse, tentar deixar isso de lado o máximo possível. Essa maneira de você se comunicar com todos o tempo todo, né? Ela aboliu o vestígio que havia de serenidade. Serenidade. Você vai lá, vê algo que você não concorda, ou lê. Cara, você não precisa se manifestar. Pra quê? Eu não concordo. O André Kfouri escreveu um negócio aqui que eu não concordo. Pô, André, tá bom. Eu penso diferente. Pronto, só isso. Não precisa escrever pra ele. Ô, André! Não, e outra, tem jeitos e jeitos de discordar e de argumentar. Meu sonho era fazer um tweet, agora eu não penso mais nisso, que chamava Discordando Educadamente. Aí eu ia pegar o cara que te xinga porque você achou que tinha que entrar o Lima. Aí tinha que entrar o Soteldo e não o Keno, sei lá. Aí você fala isso, falou isso e o cara vai... Acaba com você. Aí eu ia pegar esse tweet e retuitar dizendo... Pô, Calçade, você não acha que o Keno talvez fosse melhor do que o Soteldo por isso e por aquilo? É educar. Eu tenho essa esperança. Mentira. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que hoje não é só uma questão no futebol. A gente tem uma sociedade muito polarizada e um extremo aqui, outro aqui. O único lugar onde onde pode acontecer alguma evolução é quando há o diálogo. E a sociedade polarizada não dialoga. Então... Tiver arquibancada do diálogo. Um extremo. Então, mas a arquibancada pode ainda sair do estádio. Boa parte das pessoas podem ir embora juntas para casa, podem se divertir. Uns vão tomar uma cerveja, não sei o quê. E tem ali sempre os loucos que arrumam, quase sempre os loucos, que estão dispostos a arrumar alguma briga. Então, nesses extremos, um extremo encontra uma opinião com a qual se afina, aí dá aquela sensação, aquela serotonina de pertencimento, o outro também. E, obviamente, não gera nenhuma espécie de diálogo que pode ser a coisa mais legal que tem. A gente discordar do futebol, que a gente fala aqui no debate. A gente discorda, concorda, muda de ideia, aprende. Desconcorda. E eu acho que essa é a graça em qualquer tipo de debate. Acabou, hein? E esse foi o Linha de Passe de hoje. E um dia que, infelizmente, ficará marcado negativamente na história do Fluminense pela eliminação na Sul-Americana, pela forma como foi, jogando em casa e com inúmeros jogos o Renato Gaúcho poupando os titulares, perdendo para o Corinthians, poupou contra o Vitória e por pouco não saímos com a vitória lá também. Então isso tudo sobe a pressão para esses jogos de mata-mata, poupou o jogador e quando joga o jogador não entrega,
Everaldo teve 4 boas oportunidades, não conseguiu converter. E no segundo tempo aí virou a bagunça total, entrou o Germancano, tirou o meio armador, que é o Lúcio Acosta, botou o John Kennedy, tirou o Hércules, que agora que na coletiva fomos saber que estava cansado, não conseguiria voltar para o segundo tempo, mas esteve bem no primeiro tempo, muito forte na marcação, porém acabou o fôlego, não conseguiu retornar, entrou o Otávio, não conseguiu ter a mesma entrega. Aí no segundo tempo foi ladeira abaixo, principalmente após o gol. Foi uma mudança esquisita após da outra, o Fluminense com o meio de campo totalmente defasado. Quase tomamos mais gols, né, por contra-ataque, ficando 4, 5 jogadores postados no ataque e sem nenhum jogador para fazer essa ligação do meio de campo até o atacante, botar em condição. E o Fluminense com somente uma arma no baralho, que consistia em toda hora ir para a linha de campo e lançar essa bola para dentro da área. Porém, após o gol deles de contra-ataque, que botaram eles na vantagem novamente, aí nem lançando a bola estava mais, estava jogando ali na sorte. Se aparecesse um cabeceio ele bem, se não aparecer, amém. E foi isso. Esse foi um grande resumo do jogo. Fluminense muito pobre na criação de jogadas, consistindo somente em cruzamentos para dentro da área. Com boa parte do jogo, o Lúcio Acosta, que teve 2 bons cabeceios, e Everaldo definitivamente não foi o dia dele. Muito mal, errou tudo que tentou, e a gente precisava de um centroavante urgente. John Kennedy também não entrou bem, sem ritmo de jogo, recebendo bola, perdendo posse de bola. E foi uma bagunça total no segundo tempo, meus amigos. O que resta pra gente é a decepção, o aprendizado, e vamos continuar acompanhando essa saga, se Renato Gaúcho irá continuar no Fluminense ou não. E quero pedir com vocês, embora não seja um bom momento para todos nós, quero pedir que vocês se inscrevam no canal para dar aquela força. Estou trazendo conteúdo do Fluminense quase que diariamente. A partir de 1.000 inscritos, trarei conteúdo diariamente, trazendo mais notícias, enfim. Se inscreva aí, comente aqui embaixo o que você achou do desempenho do Fluminense. Se você acha que o Renato Gaúcho vai continuar no Flu ou não, comente aí, fique à vontade. E assim que eu tiver mais novidade eu trago para vocês. Até a próxima e valeu, valeu.